Aleluia, glória a Jesus, louvado e exaltado seja o nome glorioso do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe e que o Espírito Santo de Deus te capacite, te dê graça, te dê paz e te dê entendimento. Ore para que o Espírito Santo te dê discernimento das coisas espirituais. A palavra de Deus nos diz que já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais através de Jesus Cristo. Mas muitas pessoas têm confundido autoridade espiritual com obediência. A palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 8, diz assim: mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E essa é uma passagem muito importante para que a gente possa entender sobre a autoridade espiritual. Eu tenho ouvido tantas heresias, eu tenho visto tantas palavras que não condizem com a palavra de Deus, com referência a este tema tão importante para a nossa vida. Nós podemos perder a nossa salvação se nós não entendermos aquilo que a palavra de Deus ela deseja aplicar ao nosso coração e à nossa vida. A autoridade espiritual, meus amados irmãos, vem do Espírito Santo. Vem do Espírito Santo diretamente para o Espírito, para o nosso Espírito. O Espírito Santo de Deus é que se comunica com o meu espírito, não com a minha alma, não com o meu corpo, não com os meus pensamentos. A autoridade espiritual vem do Espírito, não dos homens. Amados, isso é algo muito importante. Irmãos, alguns segmentos de determinadas religiões é que têm e tinham o costume de, através de alguns sacramentos, algumas ministrações, dizer que iam levar o Espírito Santo para isso. Irmãos, ninguém tem autoridade sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, Ele é soberano sobre a vida das pessoas, sobre o espírito das pessoas, sobre a vida das pessoas e sobre quem o Espírito Santo quiser. O Espírito Santo é soberano. Ninguém tem autoridade sobre ele. Tanto é verdadeiro que Jesus, até para que pudéssemos entender, ele disse: se alguém pecar contra o homem será perdoado, contra o Filho do homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo é réu de morte, não tem perdão. Então não fique falando coisas que não são verdadeiras. Olha, meus amados, obedecer é um mandamento. Obedecer a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo. Olha, Saul foi um homem cheio do Espírito Santo. Foi um rei sobre Israel. Mas ele se desviou, podemos assim dizer, de maneira bem simples, para que seja fácil de entender. E o Espírito Santo de Deus o deixou, não se agradou das suas atitudes, e o Espírito Santo colocou um espírito atormentador na vida de Saul. E Davi foi escolhido. Davi tinha o Espírito Santo de Deus dentro do seu coração, e Davi estava sob a autoridade de Saul. Saul não era quem mandava em Davi, no sentido físico,
Ele tinha autoridade para mandar, e Davi obedecia, mesmo Saul não tendo o Espírito Santo e Davi tendo, Davi obedecia a Saul, porque Saul tinha autoridade física sobre ele, e Davi não ousou pronunciar uma palavra, Davi não ousou fazer mal a Saul, porque Davi disse, não é possível alguém tocar no ungido do Senhor. Isso é muito importante nós entendermos, amados. Autoridade espiritual. Davi tinha autoridade espiritual? Tinha! Mas ele obedecia a Saul. Ele não desobedeceu, não afrontou Saul. Por quê? Porque Davi sabia que que o Espírito Santo está no controle de todas as coisas. Saul estava endemoniado, perturbado, e Deus o matou, mas isso é com Deus e ele. Davi, que era cheio do Espírito Santo, não quis se meter nessas questões. Atos que eu acabei de ler diz: recebereis autoridade espiritual ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí você vai ter autoridade espiritual. Não é alguém que vai, não é porque alguém é ordenado a alguma atividade que ele tem autoridade espiritual sobre Pedro, sobre Paulo, sobre alguém. A autoridade espiritual quem dá é o Espírito Santo. O livro de Atos dos Apóstolos é muito claro, é muito direto. Olha aqui, ó. Ninguém manda no Espírito Santo. Pelo contrário, é o Espírito Santo que tem poder. E o Espírito Santo é uma pessoa que tem sentimentos. Então cuidado, porque hoje está muito na moda. Eu vou fazer isso, vou sair daqui porque eu não quero ficar sob a autoridade espiritual de fulano, de ciclano. Você pode sair por qualquer motivo. Outros têm agora é por causa da paternidade. Vai se converter. Paternidade. Se você tem Jesus no teu coração, se você é batizado com o Espírito Santo, se você tem desejo de ser, você é filho de Deus. Isso não é filho de homens. Pois todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, Deus lhes deu o poder de serem feitos seus filhos, não filho da carne, mas filho do Espírito. Então, você é filho espiritual de Deus, porque você tem o Espírito Santo, o Espírito do discernimento sobre a tua vida. Agora, se você não gosta de determinada denominação, sai e vai embora. Mas não fique dizendo que você vai sair porque você não quer ficar sobre a autoridade espiritual de não sei o quê. Você pode sair para não ficar sobre a autoridade física, para ele não te mandar fazer qualquer coisa e tal, que ele tem autoridade de sair. Mas olha aqui, ó, às vezes a gente precisa se converter. José tinha autoridade espiritual. Aonde ele estava, Deus estava com ele e prosperava. Mas ele obedeceu a Potifar, não se importou com aquela mulher perturbada, Jezabel, prostituta, que queria andar com ele. Ela queria, mas ele não tinha nada a ver com isso. Por quê? Porque ele tinha o Espírito Santo dentro do seu coração. Ele obedeceu, mesmo que para isso ele tivesse que ir para a cadeia, foi para a cadeia, foi para a prisão, e lá ele obedeceu, mesmo ele estando certo, ele obedeceu ao carcereiro. Por quê? Porque aquele que tem autoridade espiritual sobre si, aquele que tem o Espírito Santo, ele obedece, porque a sua hora, Deus, na sua hora certa, Deus o exaltará. Ele ficou não sei quantos anos na prisão. A palavra de Deus não diz, mas diz que 2 anos depois que o copeiro Mor, aqueles que serviam o rei, 2 anos depois que eles voltaram para suas atividades, eles se lembraram de José.
Por quê? Porque o Espírito Santo que estava em José colocou aquela situação na vida de Faraó. E mesmo José sendo depois governador, cheio da graça do Senhor, Deus operando através da vida de José, mas ele obedecia ao Faraó. Mesmo que o Faraó fosse o que fosse, não interessava, porque o Espírito Santo nos leva à obediência, o Espírito Santo nos leva à humildade. Você precisa ser filho de Deus. História de paternidade, tenha misericórdia, Senhor. A teologia da modernidade tem levado muitas pessoas para o caminho da perdição. Olha, não abandone o Espírito Santo que Deus te deu para você quando você nasceu. Quem sabe quando você aceitou Jesus, você teve um reavivamento no teu espírito. Quem sabe agora você está andando segundo entendimento particular. Jesus diz: nenhuma profecia, nenhuma palavra não é de entendimento individual, é de entendimento coletivo. Amados, cuide da tua vida espiritual, porque o corpo não serve para nada, mas o Espírito, o Espírito Santo, o Espírito nosso. O apóstolo Paulo diz que nem a carne nem o sangue herdarão a glória celestial. Tem muita coisa que é da nossa alma, irmãos. A nossa alma é o nosso sentimento, é o nosso gosto, é aquilo que nós sentimos, é a dor, é a tristeza, é a alegria, é a vontade de fazer isso. Isto é a nossa alma, irmão. E você tem que dominar sobre a tua alma. Você precisa fazer com que o teu espírito ele domine. Por isso a palavra de Deus diz que aquele que domina os seus desejos, ele deu um grande passo para a vida eterna. Aquele que domina a sua boca, domina os seus sentimentos. Por que o pecado veio na vida de Saul? Porque ele não dominou o desejo dele. Ele não dominou. Quando ele ficou sabendo das coisas mundanas, ele deu ouvido às coisas do mundo. Não deu ouvido às coisas do mundo. Está cheio de igreja. Cuidado. O Senhor quer abençoar a minha vida e a tua vida. Que Deus te abençoe. Desejei, neste momento que estava orando, anunciar esta palavra que eu creio que veio diretamente do trono do Senhor. Autoridade espiritual, quem dá é o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você obedece, e na hora certa, Deus vai te exaltar. Deus matou Saul. Olha só, quando Finéias, lembra-se de Samuel? O sacerdote Eli se desviou dos caminhos do Senhor, não se importou com os seus filhos. Deus abençoou Samuel e matou o sacerdote. Então não se preocupe, porque a correção é do Senhor Jesus. A correção não é nossa. A nossa obrigação como cristãos é andar na presença do Senhor. Lembre-se, cada um dará conta a Deus da sua vida. Se nós não vamos dar conta nem da vida da nossa esposa, do esposo, dos filhos, vamos querer dar conta da vida de pastores, de pessoas que têm autoridades do mundo? Não, irmão, não caia nessa armadilha. Exalte e glorifique a Deus, porque Deus te ama e Deus tem o melhor para você, e Deus quer te abençoar. Olha aqui, quero repetir, estou aqui com a palavra de Deus, aqui meditando.
Mas aqui, ó, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Deus fez coisa pelo poder dele. Se alguém está governando sobre você, é pelo poder de Deus, é porque Deus colocou lá. Se Deus quiser, Ele tira, mas não é você que vai tirar, é Deus. Mas você, aqui ó, mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como na Judeia, na Galileia, em toda e até os confins da terra. Você vai receber discernimento, o poder do Senhor, quando o Espírito Santo descer sobre você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, Deus te proteja, que Deus Todo-Poderoso te dê graça e paz. Viva Cristo em teu coração.